Você contrataria alguém que trouxesse os filhos para uma entrevista de emprego? Quando Carla entrou naquela sala, segurando firme as mãos de Jonas e Eva, sabia que já estava em desvantagem. Os olhares de julgamento, os sussurros abafados, a certeza de que seria descartada antes mesmo de dizer uma palavra. Mas ela não estava ali para implorar por uma chance. Estava ali para provar que ninguém trabalharia mais duro do que uma mãe determinada. O que ela não imaginava era que sua presença chamaria a atenção de Tony, o CEO do hotel. Um homem acostumado a decisões racionais, lógicas, até se deparar com alguém que desafiava tudo o que ele achava que sabia sobre compromisso e resiliência. O que começou como uma entrevista comum, logo se tornaria um jogo inesperado de desafios, reviravoltas e sentimentos difíceis de ignorar. Porque, no fim das contas, às vezes, as melhores contratações não são feitas apenas com base em currículos, mas no impacto que alguém pode causar sem nem perceber. E Tony estava prestes a descobrir isso da maneira mais inesperada possível. Carla ajustou a gola da blusa e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. O salão era amplo, decorado com móveis modernos e um lustre imponente no centro. Jonas e Eva seguravam suas mãos, olhando ao redor com olhos brilhantes. Ela sentiu os olhares curiosos dos recepcionistas, mas manteve o queixo erguido. A recepcionista a conduziu até uma sala de reuniões onde duas pessoas esperavam. Uma mulher de feições rígidas e um homem de expressão indecifrável. Carla reconheceu a primeira como Celine, supervisora do setor. O outro, de terno impecável, era Tony. "Você trouxe crianças para a entrevista?" Celine perguntou, a sobrancelha arqueada. Carla endireitou os ombros. "Foi uma exceção. Nunca deixo o trabalho interferir na minha responsabilidade como mãe." Celine trocou um olhar com Tony, que continuou a observá-la sem expressão. "Nossos funcionários precisam de total comprometimento. Se houver imprevistos com seus filhos, conseguirá cumprir sua função?" "Sim, eu não estaria aqui se não pudesse." Tony deslizou os olhos pelo currículo sobre a mesa. "Há lacunas no seu histórico de trabalho. Como explica isso?" "Priorizei a segurança e o bem-estar dos meus filhos. Mas sempre que possível, trabalhei e nunca deixei um empregador na mão." Celine entrelaçou os dedos. "Entende por que isso nos preocupa, certo?" Carla segurou a vontade de suspirar. Ela já sabia a resposta, mas não deixaria que a fizessem sentir-se inadequada. "Sim, entendo. Mas também entendo que compromisso se prova com ações, não suposições." Enquanto isso, Jonas e Eva começaram a se mexer inquietos do lado de fora. "Preciso ir ao banheiro." Eva sussurrou. "Vem, vamos achar um." Jonas pegou a mão da irmã e saiu em busca de um. Eles atravessaram o saguão, desviando de hóspedes e funcionários, até encontrarem um homem alto mexendo no celular. Ele não notou quando algo caiu de seu bolso. Jonas se abaixou, pegou o objeto e pesou na mão. "Nossa, isso é pesado. Você devia costurar no bolso." O homem ergueu os olhos, surpreso. "O quê?" "Sua carteira. Ia perder se eu não pegasse." Ele pegou o item da mão do garoto e observou os dois por um momento. "Obrigado." "Como se chamam?" "Jonas. Essa é Eva. Vocês estão sozinhos?" "Estamos esperando nossa mãe. Ela está numa reunião com os chefes." Tony ficou em silêncio por um instante, depois olhou para a porta da sala de reuniões. Dentro da sala, Carla já sabia o que vinha a seguir. "Entraremos em contato." Celine sorriu de forma ensaiada. Carla assentiu, segurando a frustração. Ao sair, encontrou Jonas e Eva. "Como foi?" Jonas perguntou. Ela forçou um sorriso. "Foi bem." Enquanto ela os levava para fora, Tony os observava do outro lado do saguão, sem entender por que ainda olhava. Carla manteve o sorriso no rosto até sair do hotel. Só então permitiu que seus ombros caíssem um pouco.
Ela sabia o que aquele "entraremos em contato" significava. Mãe, Jonas puxou sua mão. Eles não gostaram de você. Ela se abaixou para ficar na altura dele. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para tomar uma decisão. Jonas franziu a testa, desconfiado, mas não insistiu. Do outro lado do saguão, Tony observava enquanto Carla saía pela porta de vidro com os filhos. Ele respirou fundo e voltou para a mesa de reuniões. Algum candidato chamou sua atenção? Celine perguntou. Tony não respondeu de imediato. Pegou a pasta de candidaturas e folheou até encontrar o currículo de Carla. Ela. Celine piscou, surpresa. Carla, a mãe das crianças? Ele girou a caneta entre os dedos. O que achou dela? Competente, mas complicada. Não temos garantias de que consiga cumprir horários. Tony deslizou os olhos pelo papel. O currículo dela não era impressionante. Mas havia algo nela, uma firmeza, um jeito seguro de falar que... Ele fechou a pasta. Reavalie. Celine franziu a testa. Tony, se ela faltar por conta das crianças... Se faltar, tomamos providências. Mas quero que entenda algo. Não estamos contratando um compromisso familiar. Estamos contratando competência. Ela hesitou por um momento, mas assentiu. No saguão, Jonas e Eva estavam distraídos, observando a movimentação. Tony não esperava vê-los ali de novo. Vocês ainda estão aqui? Jonas se virou surpreso. Ei, é você de novo! Eva sorriu. O moço que perdeu a carteira. Tony cruzou os braços. Acharam o banheiro? Jonas assentiu. Sim, mas o seu hotel é muito grande. Dá para se perder fácil. Tony riu, mais para si mesmo. Verdade. Eva inclinou a cabeça, analisando-o com curiosidade. Você trabalha aqui? Tony ergueu uma sobrancelha. Sim. Jonas cruzou os braços, pensativo. Se minha mãe trabalhasse aqui, ela ia deixar as toalhas mais arrumadas. Tony piscou. Ah, é? É, ela dobra tudo certinho em casa e nunca esquece nada. Eva assentiu. E sabe limpar direitinho, melhor que a senhora da casa da tia Sara. Tony lançou um olhar breve para a porta de vidro por onde Carla havia saído. Depois de um longo momento, pegou o celular e ligou para Celine. Contrate Carla. Celine pareceu hesitar. Tem certeza? Sim. Passe os detalhes para o RH. Quero que ela comece na segunda-feira. Do lado de fora do hotel, Carla pegou o celular ao sentir a vibração. Quando atendeu e ouviu a voz do RH, seu coração disparou. A vaga ainda está disponível. Você aceita o cargo? Ela piscou surpresa. Sim! Jonas e Eva a observaram com expectativa. Eu consegui. Os dois gritaram de alegria, pulando ao seu redor. Tony, no saguão, viu a cena e, pela primeira vez, não questionou sua decisão. O primeiro dia de trabalho de Carla começou antes mesmo do sol nascer. Ela ajustou o uniforme recém-passado, prendeu o cabelo e se olhou no espelho. Não podia falhar. No hotel, Celine a esperava com uma prancheta em mãos e um olhar avaliador. Aqui estão suas tarefas do dia. Você terá que limpar 10 quartos até o meio-dia. Carla pegou a lista, sentindo o peso do desafio. Entendido. Celine cruzou os braços. Somos exigentes com a limpeza. Se não acompanhar o ritmo, não vai durar muito. Eu sei trabalhar. Carla respondeu sem hesitar. Celine arqueou a sobrancelha, como se não estivesse acostumada com respostas firmes. As outras funcionárias lançavam olhares rápidos enquanto pegavam seus carrinhos de limpeza. Carla sabia o que estavam pensando. Ela só conseguiu o emprego porque o chefe mandou. Ela empurrou o carrinho até o primeiro quarto, tentando ignorar as vozes baixas ao seu redor. O serviço era meticuloso. Trocar lençóis, organizar toalhas, verificar frigobar, aspirar o carpete e alinhar cada objeto com precisão. Quando chegou ao 5º quarto, sentiu o cansaço pesar nos braços, mas não parou.
Não podia se dar ao luxo de ficar para trás. No corredor, Tony passava apressado quando ouviu uma voz irritada dentro de um dos quartos executivos. Isso é inaceitável! Um hóspede de terno impecável segurava uma toalha entre os dedos, franzindo a testa. Pago uma fortuna para me hospedar aqui e recebo isso? Carla se apressou. Me desculpe, senhor. Vou resolver isso agora. O homem a encarou de cima a baixo. Espero que sim. Seu serviço reflete a qualidade do hotel. Ela pegou uma nova toalha no carrinho e a entregou com um sorriso firme. Esta é nova e também trouxe um aromatizador especial para tecidos. Alguns hóspedes gostam do toque extra. O homem hesitou, pegou a toalha, inalando levemente o aroma suave de lavanda. Melhor. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Ele balançou a cabeça, a irritação diminuindo. Tony, que observava da porta, cruzou os braços. Solução rápida e sem drama. Nada mal. Carla se virou, surpresa ao vê-lo ali. É o meu trabalho. Muitos teriam ficado nervosos. Ela deu de ombros. Eu já lidei com reclamações bem piores. Tony reprimiu um sorriso. Ela não era como os outros funcionários que ele encontrava. Havia algo nela, diferente. No fim do turno, Celine checou as anotações e soltou um surpreso. Conseguiu terminar no prazo? Claro. Carla respondeu, secando o suor da testa. Celine olhou-a por um momento e, sem dizer nada, passou para a funcionária seguinte. Enquanto Carla guardava os materiais, sentiu um olhar sobre si. Tony, parado do outro lado do corredor, observava-a com um brilho curioso nos olhos. Ela desviou o olhar, mas seu coração martelava no peito. Algo estava mudando. O trabalho no hotel começou a se tornar uma rotina para Carla. Ela acordava cedo, levava Jonas e Eva para a floricultura de Sarah e seguia para o serviço. Ainda sentia os olhares das outras funcionárias, mas não se deixava abalar. Na copa dos funcionários, ela abriu sua bolsa e encontrou apenas um pacote pequeno de biscoitos. Suspirou. Era o suficiente. Quando estava prestes a dar a primeira mordida, notou algo estranho. Sobre a mesa, ao lado de sua garrafa de água, havia um sanduíche embalado e um café ainda quente. Carla franziu a testa. De quem é isso? As funcionárias à mesa se entreolharam. Ninguém respondeu. Celine entrou na copa, pegou um café e olhou para Carla. O que foi? Isso estava aqui quando cheguei. Celine ergueu uma sobrancelha. Se encontrou algo, deve ser seu. Carla hesitou, mas a fome venceu. Pegou o sanduíche e deu uma mordida. Era do jeito que gostava. No corredor, Tony passou por duas funcionárias cochichando. Quem deixa comida para ela? Sei lá, mas está acontecendo direto. Tony ignorou a conversa e seguiu para o escritório. Horas depois, Carla finalizava a limpeza de um quarto quando ouviu uma voz atrás de si. Você trabalha demais. Ela se virou e encontrou Tony, encostado no batente da porta. E você não? Rebateu, levantando uma sobrancelha. Tony riu. Touché. O silêncio se instalou por um momento. Então, ele olhou ao redor. Como está se saindo? Pergunte para Celine. Ela gosta de dar relatórios sobre mim. Tony cruzou os braços. Ela não reclamou. Isso é praticamente um elogio. O olhar dele se suavizou. Você sempre responde assim? Só quando tentam me testar. Ele soltou um sorriso discreto. Justo. Antes que Carla pudesse responder, ouviu um grito animado no saguão. Mãe! Ela virou-se e viu Jonas e Eva correndo em sua direção. O que estão fazendo aqui? Sarah surgiu logo atrás. Achei que seria legal uma visita. Tony observou os dois pequenos se aproximarem e percebeu que Eva o encarava fixamente. Ei, você de novo! Ela exclamou. Nos encontramos bastante, não é?
Jonas o olhou desconfiado. Você trabalha mesmo aqui? Tony conteve o riso. Sim, Eva inclinou a cabeça. Se você é chefe, por que não manda minha mãe trabalhar menos? Carla arregalou os olhos. Tony se virou para ela, divertindo-se. Uma boa pergunta. Ela suspirou. Porque mamãe precisa trabalhar muito. Jonas cruzou os braços. Mas você já trabalha mais que todo mundo. O silêncio pairou. Tony percebeu o quanto as crianças admiravam a mãe. Talvez eu possa pensar em um jeito de ajudar. Os olhos de Carla encontraram os dele. Por algum motivo, aquilo não parecia apenas uma promessa vazia. Carla nunca tinha entrado nos andares mais luxuosos do hotel, pelo menos não como hóspede. Mas ali estava ela, segurando um envelope dourado com seu nome gravado. Funcionária do mês, murmurou, ainda surpresa. Eva girava animada pelo quarto enorme. Mamãe, olha essa cama! É maior que a nossa sala! Jonas cutucou um tablet embutido na parede e piscou ao ver as cortinas se fechando sozinhas. Eu podia me acostumar com isso. Carla riu, sentindo-se mais leve do que em meses. Depois de garantir que os filhos estavam bem com Sarah, decidiu aproveitar a suíte. Um banho quente e um roupão macio pareciam um luxo proibido. Mas seu momento de tranquilidade foi interrompido quando a porta se abriu de repente. Ela se virou rápido demais, o chão ainda úmido sob seus pés, e tropeçou. O copo de vinho que segurava caiu, respingando o líquido vermelho no chão. Carla? Ela arregalou os olhos ao ver Tony parado na entrada. O que você está fazendo aqui? Tony congelou. Essa é a minha suíte. Carla piscou, confusa. Não, é a minha suíte. Os olhos dele caíram para o chão e se arregalaram. Você está sangrando? O quê? Tem sangue por todo lado. Ele já puxava o celular quando Carla percebeu o que ele via. Tony, espera. Mas era tarde. Precisamos de uma ambulância na suíte presidencial. Ela soltou um gemido de frustração. Pelo amor de Deus, é vinho. Ele franziu a testa. O quê? Vinho. Eu derrubei vinho. Não estou morrendo. O silêncio pairou. Tony olhou para o chão, depois para as manchas em seu roupão. Os segundos se arrastaram até ele pigarrear. Vou cancelar a ambulância. Ótima ideia. Depois que ele desligou, Carla fechou os olhos, massageando a têmpora. Como você tem uma suíte errada no seu hotel? Tony coçou a nuca. Mudamos alguns códigos de reserva. Deve ter sido um erro do sistema. Carla bufou. Ótimo. Agora o hotel inteiro vai saber que quase morri de vinho. Tony inclinou a cabeça, divertido. Foi dramático, devo admitir. Ela pegou um travesseiro da cama e ameaçou jogá-lo nele. Saia antes que eu faça isso de verdade. Ele ergueu as mãos, rindo. Tudo bem, tudo bem. Tony se virou para sair, mas parou na porta. Carla. O quê? A equipe já deve estar sabendo disso. Ela gemeu. Ele sorriu. Boa noite. Carla jogou o travesseiro na porta, mas ele já tinha saído. Deitada na cama luxuosa, encarando o teto, pensou que não conseguiria dormir depois desse vexame. Mas, para sua surpresa, dormiu sorrindo. O burburinho começou antes mesmo de Carla pisar no hotel na manhã seguinte. Assim que entrou no vestiário das funcionárias, as conversas cessaram e os olhares se voltaram para ela. Celine apareceu ao lado do armário dela, segurando um café. Boa noite, estrela. Carla bufou. Você já sabe, né? Celine tomou um gole do café. Difícil não saber. A história chegou antes de você. Carla gemeu e fechou os olhos. O que estão dizendo? Que o chefe te encontrou sangrando no chão da suíte presidencial, chamou uma ambulância e te carregou nos braços. Meu Deus! Celine riu. Relaxa, só estou brincando, mas a parte da ambulância é verdade. Carla balançou a cabeça. Isso é um pesadelo. Não acho. Celine inclinou a cabeça. Ele ficou preocupado. Isso significa algo.
Significa que ele é impulsivo. Celine arqueou a sobrancelha, mas não disse mais nada. Carla pegou seu carrinho de limpeza e saiu do vestiário, determinada a esquecer o assunto. Infelizmente, o hotel inteiro parecia ter outras intenções. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor, ouviu funcionários cochichando. Será que eles... Não pode ser só isso. Ela acelerou o passo. Ao virar um corredor, trombou com alguém. Ops, desculpe. Olhou para cima e seu coração afundou. Tony. Ele cruzou os braços, um sorriso mal contido. Carla. Tony. Como está se sentindo? Ela bufou. Estou ótima, mas aparentemente agora sou uma lenda no hotel. Tony sorriu. Bem, você caiu dramaticamente, teve uma ambulância chamada e virou a heroína de um conto trágico. Carla estreitou os olhos. Você está se divertindo com isso. Ele deu de ombros. Talvez um pouco. Então aproveite, porque eu não vou falar mais sobre isso. Ela tentou passar, mas Tony bloqueou o caminho. Tem certeza? Seu filho parece interessado no assunto. Carla congelou. O que Jonas tem a ver com isso? Tony sorriu como se soubesse de um segredo. Ele me perguntou se eu gosto de você. Carla arregalou os olhos. O quê? Ele é muito observador. Carla cobriu o rosto com as mãos. Eu vou matar aquele garoto. Tony riu. Ah, então quer dizer que ele não está errado? Ela abaixou as mãos e apontou um dedo para ele. Eu não disse isso. Ele ergueu as mãos, divertido. Claro. Carla bufou e empurrou o carrinho de limpeza para longe, ignorando o olhar divertido de Tony. Mas enquanto trabalhava, não conseguiu evitar o pensamento insistente. E se Jonas tivesse razão? O hotel estava mais silencioso do que o normal naquela noite. Carla terminou de organizar o carrinho de limpeza e passou pelo saguão, pronta para ir embora. Mas então viu Tony. Ele estava parado perto das janelas de vidro, olhando para a cidade iluminada. O terno impecável estava um pouco desalinhado, a gravata frouxa, as mangas dobradas até os cotovelos. Pela primeira vez ele parecia cansado. Ela hesitou, mas acabou se aproximando. Você está bem? Tony desviou o olhar da janela e focou nela. Achei que já tivesse ido. Estava saindo agora, mas parece que alguém teve um dia longo. Ele soltou um riso baixo. Algo assim. Carla cruzou os braços. Quer conversar? Ele a observou por um momento, depois voltou a encarar a cidade. Às vezes, é mais fácil trabalhar do que encarar o que nos espera em casa. A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. Ela ficou em silêncio por um instante antes de responder. Eu entendo isso mais do que imagina. Tony virou-se para ela, interessado. Ah, é? Carla deu um sorriso pequeno. Criar 2 filhos sozinha não estava nos meus planos, mas aqui estou eu, trabalhando, correndo, tentando não errar, porque se eu falhar... Ela parou balançando a cabeça. Eu não posso falhar. Tony ficou em silêncio, apenas ouvindo. Parece cansativo, ele disse, enfim. É, mas não tenho escolha. Os olhos de Tony estavam mais suaves agora. Você não precisa fazer tudo sozinha, Carla. Ela piscou surpresa. Ele não estava apenas falando do trabalho. O silêncio se prolongou entre eles. Jonas já me perguntou se eu gosto de você. Carla bufou. Sim, e eu ainda vou ter uma conversa com ele sobre isso. E qual seria a sua resposta? Ela sentiu o coração acelerar. Tony, sem desculpas, só a verdade. Ela desviou o olhar. Eu não sei. Não sabe? Ou tem medo de saber? Carla inspirou profundamente. Eu não quero que meus filhos se machuquem. Ele assentiu devagar. E você? Ela o olhou nos olhos. Eu também não quero me machucar. O silêncio entre eles era denso, carregado de possibilidades. Por fim, Tony suspirou. Eu entendo. Carla mordeu o lábio. Eu só preciso de tempo. Ele assentiu. Eu espero. As palavras dele fizeram seu coração saltar.
Quando ela saiu do hotel naquela noite, sentiu que algo entre eles havia mudado. E talvez fosse tarde demais para fingir que não. O parque estava cheio de risadas infantis e folhas secas sendo jogadas ao vento. Carla observava Jonas e Eva correndo entre as árvores, enquanto Tony caminhava ao seu lado, parecendo mais relaxado do que nunca. Nunca imaginei você em um lugar assim, ela comentou de relance. E onde me imaginava? Tony perguntou divertido. Em um escritório, olhando gráficos e brigando com planilhas. Ele riu. Isso acontece com frequência. Mas, acredite, esse é um cenário bem melhor. Carla sorriu, mas não respondeu. Eva voltou correndo até eles e agarrou a mão de Tony como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente devia tomar sorvete. Tony olhou para Carla como se pedisse permissão. Ela apenas deu de ombros. Você que entrou nessa, boa sorte. Certo. Ele olhou para Eva. Qual sabor? Baunilha! Jonas se aproximou, cruzando os braços. Chocolate é melhor. Tony fingiu ponderar. Acho que preciso provar os dois para decidir. Eva puxou sua mão animada. Então vamos logo. Carla observou enquanto Tony caminhava com as crianças na frente, Eva segurando sua mão como se ele já fizesse parte da família. E de algum jeito parecia que fazia. Jonas parou e olhou para trás. Mãe, você está demorando. Ela riu e se aproximou. Estou indo. Quando chegaram à sorveteria, Tony pagou para todos, ignorando a cara fechada de Carla. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Jonas mastigou a casquinha e olhou para Tony com curiosidade. Você gosta mesmo da minha mãe, né? Tony sorriu. Sim, gosto. Carla arregalou os olhos. Tony, mas ele apenas tomou um pouco do sorvete, tranquilo. O quê? Ele perguntou, eu respondi. Eva bateu palminhas. Então quer dizer que vocês vão se casar? Carla quase se engasgou. Tony riu. Uma coisa de cada vez, Eva. Jonas olhou para Carla. E você, mãe? Você gosta dele? Ela abriu a boca, mas hesitou. Sentia o olhar de Tony sobre ela, esperando a resposta. E pela primeira vez decidiu não fugir. Sim, eu gosto. O sorriso de Tony ficou mais largo, mas ele não disse nada. Jonas assentiu, satisfeito. Bom, mas só se ele prometer cuidar bem de você. Tony olhou diretamente para Carla ao responder. Eu prometo. E naquele momento Carla soube que não estava mais sozinha.